Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Silvana Araújo e nós estamos ao vivo aqui diretamente dos estúdios da ACE Web TV com mais um programa Conexão Contábil. E eu quero começar aqui agradecendo aos nossos patrocinadores. Essa é uma ação com patrocínio das empresas Omie Sistema de Gestão, que é uma empresa voltada para todos os softwares de gestão empresarial para contabilidade, Tony e Equipe Cabeleireiros, Controller Administrador de Condomínios, Controller e Oráculos Contabilidade, Newbie Benefícios, Casa Day Personalizados e MM Foods Panificação. Hoje nossa bancada aqui está com duas pessoas que são muito conhecidas aqui na cidade, pessoas que fazem um trabalho muito bacana, que vem agregando bastante conhecimento e bastante trabalho aqui junto às entidades. Eu tenho o prazer aqui de, então, tê-los juntos comigo, aqui dividindo a bancada, que é o Humberto Bacelli. Humberto, muito obrigado por você ter vindo. E eu vou apresentar ele para vocês. Ele é formado em Ciências Contábeis pela Faculdade Integrada de Guarulhos, pela FIG, em 1992. É empresário contábil desde março de 1994, sócio administrador da empresa Bacelli Assessoria Contábil Limitada desde maio de 2011. Foi presidente da AECG, Associação das Empresas Contábeis de Guarulhos, exercendo seu mandato no biênio de 2017 a 2018. Conselheiro fiscal da AECG no biênio de 2021 a 2022. Conselheiro fiscal da AECG Guarulhos no biênio de 2022 a 2023 e diretor regional de Guarulhos do SESCOM no triênio 2022 a 2024. Bacelli, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Obrigada, se quiser dar um alô para o pessoal. Uma boa tarde a todos e boa tarde, Renato, muito obrigado a você e ao nosso convidado. Obrigada. Aqui, do meu outro lado, eu tenho a presença do senhor Renato Lacerda, sócio fundador da Somar Contabilidade, é contador formado desde 2008, presidente do Conselho de Administração do Grupo Somar Empresas, advogado empresarial, administrador e consultor de empresas do UB de Inovação do GRU Valley, iniciativa do SEGRU, Conselho Empresarial da cidade de Guarulhos. Renato, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Dá um alôzinho para o nosso pessoal aí. Muito obrigado. Reinaldo, muito obrigado. Boa tarde. Bacelli, Silvana, a todos que estão aqui acompanhando o programa. Muito obrigado, pela oportunidade que você abriu aqui para nós. E tenho certeza que a gente vai ter um ótimo programa hoje aqui. Muito obrigada. Assim nós esperamos e o pessoal que está nos acompanhando também, né? Sim. Bom, o nosso convidado é uma pessoa muito querida aqui no nosso meio, né? É uma pessoa que realmente agrega bastante, uma pessoa de fácil acesso, de muito conhecimento e uma pessoa que a gente está muito feliz de ter aqui com a gente, é o Reinaldo Lima Júnior. E eu vou contar um pouquinho, um resumidinho aqui do currículo dele para vocês, para quem ainda não conhece, né? Ele é contador, administrador de empresas, com especialização nas áreas de tecnologia da informação e política estratégica. Tem MBA internacional na Accounting Leadership, espero ter falado certo. Como empresário contábil, atua há mais de 30 anos na profissão, com foco nas áreas contábil, tributária e gestão de pessoas. Nos últimos 15 anos, tem conciliado sua carreira profissional com um trabalho ativo e voluntário na defesa e valorização das categorias contábeis e assessoramento, com grande destaque e empenho na busca do protagonismo aos profissionais da contabilidade. Foi presidente do SESCOM na gestão de 2019 e 2021. Na FENACOM, gestão 2022 a 2026 e é o atual vice-presidente. Atua também como conselheiro da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Norte, detentor das medalhas Lauro Ribas Braga, concedida pelo Rotary Clube de São Paulo, Norte. Medalha Aníbal de Freitas, concedida pelo SESCOM São Paulo. E medalha Joaquim Monteiro de Carvalho, concedida pelo CRC São Paulo.
A FENACON, para quem não sabe, é a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, Empresas de Serviços e Assessoramento de Perícias, Informações, Pesquisas e Mídias Sociais e representa mais de 60 categorias. E eu fiquei até sem fôlego de falar todo esse currículo resumido. Então, Reinaldo, seja muito bem-vindo, é um prazer, uma honra estar te recebendo aqui. Você sabe que eu tenho muito carinho por você, já tive a oportunidade de estar junto com você nas outras entidades e realmente é uma grande alegria de ter trabalhado com você durante esse período e de hoje estar aqui com você na nossa bancada. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Silvana. A alegria é minha, o prazer é meu estar aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o Humberto, com o Renato. É uma delícia estar aqui conversando com você. Espero superar as expectativas. Estava aguardando esse convite ansioso. Já estava com ciúme, porque eu não tinha sido convidado. Imagina! Mas estou aqui para conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho da FENACON, do SESCOM e da nossa profissão tão querida aí por tantos e que a gente se dedica bastante por ela. É verdade. O intuito aqui do programa é trazer todos esses conteúdos aqui, sempre focados para a contabilidade, né, para o nosso público contábil. E nesse primeiro lote, vamos dizer assim, a gente quer trazer todas as entidades, né, aqui, os representantes das grandes entidades que nos representam, justamente para que os nossos representados entendam o que as entidades fazem para a gente. Não é verdade, Batielli? Porque as entidades têm um papel tão grande, tão fundamental para o profissional do seu segmento e muitas vezes o representado ele não sabe o que ele tem de benefício, o que o sindicato, a associação faz por ele, não sabe. Então, essa é a importância que eu achei de abrir esse programa, trazendo todas as entidades para que os representantes, né, os presidentes, possam estar falando exatamente o papel de cada uma. A gente já teve a oportunidade de fazer a abertura do programa com o presidente Batistão, do SESCOM, o atual, onde ele explicou brilhantemente qual é o papel do SESCOM, né, tudo que ele faz, os desafios, né, o que ele pretende fazer agora para a gestão dele. No último programa, a gente teve o Sindiconte falando todo o trabalho que o Geraldo vem desenvolvendo, né, para os profissionais do segmento, né, o pessoal que está saindo de faculdade, todos esses desafios. E hoje aqui a gente tem você nos abrilhantando. E eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a FENACON, qual a diferença da FENACON para o SESCOM, diferentemente também do Sindiconte, o que essa entidade que você representa hoje, ela tem diferente dos dois e o que liga ela ao SESCOM? Bom, é bem fácil, mas muitas vezes nós profissionais mesmos confundimos as entidades. Bom, aqui em São Paulo, em todo o Brasil, temos várias entidades. Os microfones. Por favor. Então tá bom. Aqui é chique. Tem que usar o microfone, senão o pessoal de casa não ouve. Então, nós temos várias entidades aqui no estado, né? E a FENACON é uma entidade nacional. Aqui no estado de São Paulo, nós temos o Sindiconte, como você citou, temos o SESCOM, temos o CRC. Então, assim, são várias entidades contábeis, né, que representam a profissão contábil. Então, o CRC é uma entidade de representação, de registro, né, e fiscalização. O SESCOM é uma entidade sindical, de representação empresarial, do empreendedorismo, da defesa, das empresas, o Sindiconte dos empregados, né? E a FENACON, ela é uma entidade que representa nacionalmente os SESCOMs. Então, ela tem essa representatividade nacional, ela congrega 38 sindicatos no Brasil, que se chamam SESCOMs, e em outros estados também chamam SESCAP, e ela congrega todos esses SESCOMs, SESCAPs a nível Brasil. Então, o SESCOM hoje aqui em São Paulo representa em torno de 60 atividades, mais ou menos 100 mil empresas. A FENACON no Brasil todo representa cerca de 400 mil empresas. Então tem uma representatividade muito grande, ela é muito importante, né? E embaixo disso tudo nós temos a CNC, que é a nossa confederação. Então é uma federação embaixo de uma confederação, e o SESCOM, SESCAPs a nível Brasil. São 38 sindicatos. Ah, tá. E qual que é a diferença de SESCOM para SESCAP?
Só um nome. Só o nome. Tá? Foi só uma diferença que houve. Alguns estados colocaram como SESCAP, outros estados SESCOM. Mas é a única diferença. Todos estão embaixo da FENACOM. Tá, então a FENACOM é a nível nacional e o SESCOM a nível estadual e... Tem a representação territorial. Você pode me perguntar, por que são 38 SESCOM, SESCAPs, se nós só temos 27 estados, né? Porque tem estados que têm mais de um sindicato. Por exemplo, São Paulo, nós temos 3 sindicatos, né, patronais. Lembrando que o principal, provavelmente o Batistão deve ter dito isso, a principal ação, o principal objetivo, além da representação empresarial, também é a negociação coletiva. O SESCOM faz a parte patronal junto, né, a negociação coletiva com os laborais. É uma das principais objetivos do sindicato patronal, é a negociação coletiva anual. Nós temos a nossa por região. Como eles têm vários sindicatos, nós também temos essa possibilidade de ter regionalizado o sindicato. Então, quando tem alguma coisa mais assim a nível estado, o SESCOM vai e desenrola todas as situações, nos representando aqui na nossa categoria. Quando a coisa toma um volume nacional, aí o SESCOM junta tudo, pede força da FENACOM e a FENACOM vai representar isso em Brasília. Isso, as discussões nacionais, por exemplo, reforma tributária, o Simples Nacional, o projeto de mudança do Simples Nacional, atualização da tabela, que é o PLP 108, depois a gente pode tratar disso. Foram assuntos que foram tratados pela FENACOM, são tratados pela FENACOM. Vem reivindicações dos estados e a FENACOM trata isso a nível nacional. E é muito importante os estados demandarem, né, e a FENACOM tratar isso com apoio. A diretoria da FENACOM é formada geralmente por ex-presidentes de SESCOMs, como no meu caso, eu sou ex-presidente do SESCOM São Paulo e fui indicado para formar a nova diretoria da FENACOM. Como o próprio ex-presidente do SESCOM, o Sérgio Aprobato, que saiu, né, da última gestão como presidente da FENACOM. Agora o atual presidente, que assumiu em julho, é do Ceará. Do Ceará, né? Isso, o presidente Daniel Coelho. Bom, eu acho que agora ficou claro, né? Deu para o pessoal ver a diferença dessas 3 entidades aí. Então, se tiver alguma dúvida, depois o pessoal vai mandar lá no chat, se o pessoal da produção puder, coloca o Insta aí, o pessoal coloca e depois a gente faz as respostas, tá? Eu vou começar então com o Baccelli, para fazer uma pergunta, Baccelli. Pois não. Você esteve à frente, né, como presidência, no período de 2019 a 2021, justamente no período da pandemia. Aí eu quero te perguntar, como foi administrar a entidade neste período? E quais foram os seus maiores desafios? Na verdade, foi desafio para todo mundo, né? Não só para mim. A gente pegou também, junto com a pandemia, antes, a reforma trabalhista foi um impacto muito grande para os sindicatos, seja para o patronal, seja para o laboral. Então, o SESCOM teve que fazer um reajuste gigantesco na sua estrutura. A gente tinha uma grande arrecadação, a queda da contribuição sindical foi grande, né? A gente tinha uma série de objetivos mais amplos, tivemos que fazer uma reestruturação muito grande, nos adaptamos, né? Mas, de certa forma, a gente ajustou as contas, né? A estrutura física, a gente tem um prédio, a gente tem um patrimônio muito interessante, que a gente sempre investiu, as gestões anteriores à minha foram muito sadias, né? Então a gente fez um patrimônio, a gente tinha recursos guardados, né? Mas tivemos que reestruturar até para a sobrevivência da entidade. Mas a pandemia, o que a gente pensou? Bom, nós não temos recursos para investir em tantas frentes, né? Então o que a gente fez? Vamos trabalhar com foco em algumas frentes. E com a vinda do novo governo, porque coincidiu com a vinda do novo governo, o presidente Bolsonaro e os novos governadores, nós demos foco às reformas que estavam por vir, né? Reforma tributária, reforma da Previdência, e trabalhamos em cima disso, né?
no Estado, as mudanças que haviam. Então foram muito mais focadas. Né? E internamente as mudanças que a gente precisava fazer para reduzir o tamanho da entidade, né? Para reduzir. Então fizemos coisas mais focadas e de certa forma foi, de um lado positivo, porque a entidade foi reduzida, muito trabalho, porque demandou muita coisa, porque foram mais de 50 medidas provisórias, tudo voltada para a parte trabalhista, né? Muito voltada, se a gente recordar, foi uma demanda muito grande, mas ao mesmo tempo foi tudo muito virtualizado, então a gente teve a oportunidade de falar com o ministro, ter reunião com o ministro Guedes, ter reunião com outros ministros, então foi interessante nesse aspecto, tirando, é óbvio, que o lado ruim, muitas mortes, muitas perdas, etc. Mas na parte operacional conseguimos focar, trabalhar bastante e conseguimos dar um protagonismo importante para os profissionais, para a profissão, né? Trabalhar, nos aproximarmos muito mais da Câmara, apesar de ser um trabalho conjunto feito com a FENACOM, né? Foi muito importante isso, a gente voltou, isso foi legal, eu gostei bastante de fazer esse trabalho, junto com a minha diretoria, é óbvio, né, com o apoio da diretoria, que ninguém faz nada sozinho, e a gente retomou esse protagonismo. Então, de certa forma, teve um impacto negativo no começo, que a gente teve que se reestruturar, e ao mesmo tempo esse foco que a gente deu, a gente conseguiu reestruturar e dar esse protagonismo e colher resultados bastante positivos para a entidade. Acho que foi muito bom. Obrigado. Por isso que a gente está aqui hoje. Sem dúvida. Na verdade, foi um momento bem oportuno, né, de bastante crescimento, né, falando, claro, das questões políticas que a gente conseguiu avançar em muitas, teriam muitas reformas ainda por vir, mas a gente conseguiu fazer bastante coisa, né? O governo deu alguns espaços onde a gente conseguiu caminhar, embora eu acho que a gente teria espaço para fazer muitas outras reformas, né? Eu acho que a gente retomou espaço. A gente percebe que tem muitos interessados nessas reformas, né? Então, assim, a gente fez muito barulho, fomos ouvidos, chamamos atenção na questão de importância da contabilidade, porque a gente vê a carência dos próprios deputados, das próprias lideranças na parte técnica, porque isso nós temos de sobra, né? Então, os profissionais da contabilidade se mostram em todos os aspectos que onde entra, né, seja na questão dos deputados, nas entidades, não só contábeis, mas nas outras entidades, eles se destacam pela qualidade técnica, que é uma grande deficiência em todos os aspectos. Mas para nós é muito natural. Qualquer entidade que o contador participa, e sem modéstia, tá? O contador participa, por que ele se torna contador? Por que ele se torna presidente? Porque ele tem qualidade técnica, ele se envolve naturalmente, né? E ele tem conhecimento técnico, então ele vai tesouraria ou é secretário, ele vai para a gestão administrativa. E nós temos essa naturalidade, né? Isso facilita o envolvimento. Então, se está numa comissão lá, deixa aqui que eu faço a ata, naturalmente a gente se envolve. E isso é muito legal, mas a gente tem que aproveitar isso. E naturalmente eu consegui me envolver nisso, e fazendo esses números com a ajuda de toda a minha estrutura, do SESCOM, dos diretores que me apoiaram muito, né? Eu consegui ir me envolvendo, né? Eu consegui participar de audiências públicas em Brasília. Isso foi muito legal. Um aprendizado, quebrei a cara, levei dedo na cara também de deputado, enfim. Mas a gente apareceu, né? E isso foi bom, para a gente mostrar que a gente pode aparecer com qualidade técnica, respeitando todo mundo, buscando os espaços. Isso foi muito legal. E é importante também ressaltar que todas essas entidades, elas são totalmente apartidárias, né? Então, tem que, independente do governo, isso tem que estar importante. sempre próximo ao governo, porque tem que estar dialogando, né? Eu tenho uma máxima comigo, é o seguinte, eu tive um episódio, acho que você deve lembrar, a gente teve uma oportunidade, fomos convidados pelo governador Dória, tá, a participar, ele fazia uma reunião toda segunda-feira com todo o gabinete dele.
uma reunião semanal. Então ele convidava, acho que, três pessoas de fora a participar dessa reunião e dava a palavra. Então ele convidou o SESCOM, através, a gente teve a oportunidade de estar nessa reunião, então participa da reunião toda, e no final ele dá a palavra, de acho que 3 minutos, enfim. E a gente põe rede social, etc, etc. Eu tomei tanta pedrada, né? Olha, participei da reunião do governo, da reunião dos secretários, do governo do estado e tal. E essa máxima que eu disse, e lá na resposta eu falei, bom, primeiro, assim, eu estou representando uma entidade, eu não tenho lado. Eu tenho minhas críticas ao governador, mas eu estava representando a entidade. Tem os que defendem o governador, tem os contra o governador. Eu represento uma entidade, eu não posso ter lado. Isso é muito importante. E a máxima que eu quero dizer é o seguinte, a balança da justiça não tem peso, ela tem que ter equilíbrio. Então você não pode ter lado. E esse espaço a gente conquistou porque a gente nunca defendeu nenhum lado. A gente defendia o equilíbrio nas propostas de reforma, para não prejudicar ninguém. E a vantagem do profissional da contabilidade tem esse equilíbrio, porque no fundo a gente defende a sociedade, porque a gente defende os nossos clientes, que né? são os empresários, são os geral, empresários, né? etc. Então a gente ganhou muito espaço por conta disso, né? A gente está defendendo muitas vezes os nossos clientes e não a gente, né? Então isso foi uma conquista muito legal e essa bandeira eu acabei usando nas minhas falas, nas minhas palavras, porque esse equilíbrio é importante e aí você vai conquistando o respeito e o espaço naturalmente, sem brigar com ninguém. Eu fiz uma audiência pública com o senador do PT, que assim, eu tenho minhas convicções, eu não sou, enfim, mas ele abriu a porta para mim. Eu fui lá, fiz uma audiência, com várias pessoas da Receita Federal. Eu achei que eu ia tomar tanta paulada, me respeitaram, porque por ser empresário, né? E me respeitaram, fui elogiado. O senador, que eu não estou lembrando o nome agora, foi super respeitoso comigo, me elogiou no final. Ou seja, você tem que ter respeito, educação, e você consegue abrir os espaços e conquistar o seu espaço, né? Isso foi muito legal. Ótima experiência. Isso é muito bacana. Foi bom você compartilhar, porque as pessoas começam a entender melhor o papel, até as reportagens, entender, né? As reportagens quando está com um político, está com outro, né? Isso é bacana. Renato, fica à vontade para fazer a sua pergunta. Legal, legal. Bom, pegando um pouco carona aqui nesse tema, né? E o Reinaldo falou com muita propriedade de uma das partes mais desafiantes que a gente viveu recentemente, foi a pandemia. E assim, ao nosso ver, de alguma forma, a pandemia acentuou ainda mais essa questão da tecnologia nesse mercado contábil, né, que é onde nós atuamos. E a gente hoje vê que, assim, sem a tecnologia, sem lançar mão de recursos tecnológicos, a gente não consegue desenvolver a nossa atividade com toda a propriedade. Aí eu queria saber, Reinaldo, qual que é o papel, como você entende que o profissional de contabilidade se encaixa dentro desse contexto tecnológico? Bom, o profissional da contabilidade hoje, sem tecnologia, ele está fadado a desaparecer, né? Então, aquelas empresas que não se atualizaram, não se atualizam, principalmente, constantemente, né, elas vão desaparecer. Então, não existe profissional que não utilize sistemas, né, e que não busquem sistemas. E aí precisa tomar um cuidado com o limite disso, né? A gente acompanha, eu sou muito... a minha vida é muito tecnológica. Como eu sou sucessor, né, eu tive a oportunidade de estudar tecnologia até antes de contabilidade. Então, o que aconteceu? Eu era um workaholic e também gostava muito de implantar coisas novas. Então, eu tinha a oportunidade e vamos pôr tecnologia na empresa. Tecnologia é tecnologia. Só que aí você começa a buscar soluções demais, né? Então, às vezes, você comprava a gente participa de muito evento, né? Muito. E aí tem lá uma solução para não sei o que lá. E aí tem essa solução, você vai lá, putz, que legal isso aqui. Quando você vai ver, você está com redundância. Ou seja, você comprou uma solução que já tem no teu sistema, mas não está sendo usado. E o pessoal está fazendo uma planilha Excel, né? É mais ou menos assim. Então, a gente tem que tomar cuidado
para não exagerar na quantidade de... Porque você começa a ter custos elevados, então você tem que utilizar o sistema na sua plenitude, que não acontece, é quase impossível. Então, a gente faz lá na minha empresa, a gente busca trabalhar o máximo possível a utilização do sistema, que chega a 70%, 80% no máximo, e se não fizer treinamento todo ano, cai para 50%. Né? Eu já cheguei a comprar sistema, como eu disse, redundante, você comprar coisas a mais sem necessidade. Então eu aprendi com isso. Mas hoje a tecnologia está deixando todo mundo meio equiparado. Né? Todo mundo tem as mesmas oportunidades por conta do baixo custo, da facilidade ao acesso. Então o que está acontecendo? A gente não está se preocupando muito com o investimento nas pessoas, né? Por que a gente tem deficiência de mão de obra? Por que o mercado está pagando mais caro? Porque a gente pensou só em tecnologia e parou de investir em pessoas, né? Parou não, acho que nunca foi um pensamento muito geral. Então a gente fica brigando por colaborador, investindo em tecnologia e pouco em pessoas. E para mim também foi um sofrimento, né? Eu sempre fui tecnológico, etc., e nunca dei muita bola para as pessoas. E sofri, paguei o preço disso. Então, de um tempo para cá, de 5 anos para cá, eu cheguei a trocar minha equipe inteira praticamente, né? Comecei a investir em pessoas, tentar cativar, até para me suceder. Minhas filhas, eu tenho 2 filhas, não querem seguir a minha profissão. Então, veja, eu tenho que dar uma solução de sucessão, né? Então, eu falei, eu tenho que cativar as pessoas, continuo investindo em tecnologia, porque a demanda, né, cada vez mais rápido, você continua, mas tenho que tratar as pessoas com conscientização, utilizar tudo que a gente aprende nos treinamentos, fazê-los participar dos treinamentos, e aí essa tecnologia sem passar para a cabeça das pessoas, né? Usar o percentual, o potencial delas para que usem mais, conscientizar o treinamento da reciclagem, da gestão. Isso tudo é muito importante. E as pessoas, você fala uma coisa, elas entendem outra, né? Então é isso que está na mesma vibração, na mesma linha de pensamento. Isso é muito difícil, né? Porque as pessoas são criadas de formas diferentes. E você ter o mesmo pensamento dentro da empresa, aquela história de visão, missão, valores, estarem dentro das pessoas, é difícil. Então, isso tudo é importante, você conscientizar as pessoas. E aí, quando entra uma pessoa nova lá, seja um estagiário ou seja um analista, eles captarem rápido isso, né? E geralmente as empresas hoje são enxutas, captarem logo isso para que a tecnologia, todo mundo aprende rápido, né? Então, captarem logo isso para que a empresa tenha solução de continuidade. Isso é muito importante, para que você não tenha tanto custo, né, que isso também está um limite, né? O ganho está muito bom. Mas acho que é uma coisa que a gente, normalmente na contabilidade, a gente se preocupa tanto com a entrega de todas as nossas obrigações, tanto em atender bem o cliente, que às vezes a gente acaba esquecendo de fazer essa parte de uma boa integração com os propósitos da empresa, né? E a gente acho que peca um pouquinho nesse sentido, essa né? parte de falar para o nosso colaborador, olha, deixa eu te falar qual que é a política da empresa, qual que é a essência da empresa, porque eu acho que antes da gente contratar bem pela parte técnica, a gente também tem que ver toda a parte comportamental, se a pessoa, pela ideologia dela, baixa com da empresa, porque assim, comportamento você não consegue mudar. Não muda. Né? Isso aí é uma realidade. Se a pessoa não conhece muito, a gente ela pode aprender. Ensinar, Exatamente. porque é repetição. Então, isso é uma mudança, né, de paradigma, porque a maioria das pessoas faz exame técnico, tal, e coloca lá, porque está precisando rápido. Você sabe que quando eu comecei a fazer isso com o meu sócio, era uma briga, né? Porque ele não aceitava. Ele falava, não, é só aplicar o teste. É o teste. Acertou, entrou. Não acertou, não entrou. Não é assim. Né? Porque eu acredito que a gente tem muito problema de relacionamento
que impacta no desenvolvimento ali, na entrega para o cliente, né? Que eu acho que tem um problema grande. Comportamental, né? Comportamental, né? Impacta na entrega do serviço, né? Muito, muito, muito. E assim, é muito difícil. Então você tem que... E na entrevista, eu faço as entrevistas, então você cativa as pessoas, você tem que encontrar no bate-papo o que está por trás, né? Porque a pessoa responde tudo que você quer, né? Ela está lá pronta para responder perguntas, respostas prontas, né? E aí você tem que cavocar e tentar encontrar. E assim, para mim foi uma mudança muito importante, um aprendizado que eu tive que primeiro encontrar dentro, né? Que eu era muito objetivo, muito prático, né? E não é só a parte técnica realmente aprende. Se a pessoa está afim mesmo, nessa conversa ela mostrou que está afim, ela quer desenvolver tal, o técnico pode até ter deficiência, mas ela vai superar com a vontade, com o empenho, com a... Treinamento, né? A empresa tem que estar sempre amparando, tem que ter, lógico, uma pessoa que sabe, seja bem detentora, né, da técnica, de todo o conhecimento, que vai estar amparando, vai estar ali conduzindo as pessoas, né, os liderados, né, vamos dizer assim. Mas eu queria falar de um assunto também que eu acho que o pessoal está querendo saber bastante, né, que é um assunto importante, que aí vai abranger um público bem maior, que na semana retrasada, se eu não me engano, eu vi uma reportagem onde você participou, que estava tendo uma movimentação grande. A FENACOM estava em Brasília para falar sobre a PLP da 128, que está falando sobre as alterações da mudança do teto do Simples, né, que vai fazer as alterações, onde tem uma alteração considerável, né, uma alteração grande, que a gente fala aí, por exemplo, do empreendedor individual de 81 mil para 130 mil, né, anual. Isso. Que é um projeto original do senador Jaime Campos, né? A gente tem na Comissão de Finanças de Tributação o deputado Marco Bertaioli, que inclusive foi presidente de associação comercial lá de Mogi, foi prefeito e tal, já esteve aqui na casa, a gente já foi visitar ele. Ele é realmente muito presente nas causas aí das empresas, né? E ele está nessa comissão para poder melhorar, ampliar aí tudo para as pequenas e microempresas. Então, me diz, você acha que isso realmente vai acontecer? Porque a gente tem aqui um limite, né, das microempresas de 360 mil para quase 900 mil, né, ano, a gente falando de ano, né? É um valor considerável, onde empresas de pequeno porte sairia de 4 milhões e 800 para quase 9 milhões. É bastante coisa. O que você me diz, você que estava lá? Nós estamos aqui, né? Então a gente quer saber. Bom, na verdade, assim, o que aconteceu lá foi o relatório final da Comissão de Constituição e Justiça, que foi a última etapa, né, na Câmara, já aprovou no Senado, tá? Naquele dia foi a leitura do relatório final, pelo relator, que eu não me lembro o nome. Ele fez a leitura, foi presidida essa reunião pelo Bertaioli. Ele fez a leitura, desta leitura está pronto para ser votada no plenário. A votação no plenário. E aí o próprio Bertaioli falou, olha, a gente pode fazer a votação, que aí tem que ser maioria, né? Ou votação de liderança. Dá tempo? Dá. É só pedir para o presidente do Congresso, da Câmara, colocar em pauta, né? E aí, colocar em pauta. Aí depende de vontade política. Então, depende porque assim, a Câmara que está lá, são os deputados, nem todos foram reeleitos que estão lá hoje, né? Então, depende do governo que está entrando, da Câmara que está saindo, enfim, é muita costura ali. Então, assim, a propaganda que eles fizeram ali, os discursos foram, temos tempo e dá para aprovar. Realmente dá. Então seria sensacional, porque ali o importante é ajusta a tabela, é o que você falou, é 144 o limite do MEI, passa para 144. 144? 144. 864 de 360 mil do ME para 864 uns quebrados, e de 4.800 para 8 milhões 640, que é a correção do IPCA de 2003
que é a Lei Eu Complementar arredondei aqui. 123, para 2022. E mais que isso, permite que o MEI contrate mais um funcionário, que só pode Isso, um hoje, né? Também permite que o MEI contrate... E aí tem uma coisa muito interessante, um artigo muito interessante, que a partir daí, se aprovado, óbvio, corrige a tabela do Simples pelo IPCA anualmente. Isso seria sensacional. O que acontece hoje? Mas, poxa, vai passar para 8 milhões o limite do Simples, tal. Absurdo. A Receita Federal, né, falou. Tem uma campanha forte dos fiscos estaduais e municipais, que vai ter uma perda de 66 bilhões de reais, né? Porque elisão fiscal, blá, blá, blá. Mas, na verdade, a não correção da tabela do Simples causa inflação, porque a inflação anual sobe os preços. Tá? O faturamento das empresas sobe naturalmente, porque os preços sobem, isso causa inflação. É a mesma coisa a tabela do imposto de renda. Então, anualmente, está tendo inflação, e inflação alta, diga-se de passagem. Nós tivemos inflação de 10%, né? Enfim. Então, isso causa inflação. Então, se a gente tiver uma correção da tabela do Simples pelo IPCA, é uma correção justa, porque ela vai corrigir de acordo com a inflação. Então, assim, não é uma coisa absurda, porque é simplesmente a reposição dos valores pela inflação da tabela do Simples. É a mesma coisa que aumentar a tabela do imposto de renda da pessoa física, simples, que não corrige desde 2003. Então, é a mesma coisa. Porque é uma reivindicação antiga, né? Antiga. Então, assim, você vai achatando, é uma forma também... Hoje o salário, uma pessoa que ganha R$2.500... Já paga. Então, paga o imposto de renda. aquele que não tem poder contributivo, né? Exatamente. Então, cada vez mais, outro ponto, o valor de R$20 mil do adicional do imposto de renda, também de 2003. É a mesma coisa. Esse não está tratado nessa ação, desse projeto. Enfim, são formas que o governo tem de aumentar o imposto, né, sem mexer em tabela nenhuma. Então, condições de aprovar tem? Tem. Mas aí é vontade política, o discurso é muito bonito, mas não acredito que aprove. Você acha que não aprova? Eu acho que não. E aí, É meus um amigos? valor muito alto nesse momento. Mas haveria... Não, agora não tem mais como fazer nenhuma contraproposta, fazer alguma coisa que, pelo menos, eles têm aliviasse. condições de... que se alterar, se fizer alguma proposta no meio da votação, volta para o Senado de novo. Aí não vai. Tem que aprovar do jeito que está. Essa época, né, que não favoreceu tanto, porque, na verdade... Tem a Copa do Mundo, isso traz aí um certo prejuízo no andamento ali do Congresso. Lembrando que o ano legislativo termina em 28 de fevereiro. Né? Tá? A gente sempre esquece disso, acho que é junto com o presidente. Não é. É que eles fazem recesso, fazem férias, fazem isso, fazem aquilo, mas o ano legislativo é 28 de fevereiro. Então dá sim, é só querer. Mas é complicado. Copa, férias, e outra, excesso. já desde o ano passado que já vem com essa ideia quer dizer, já vem alguma coisa lá dentro para se fazer esse reajuste, nada foi feito agora... Mas é importante sim, seria importante, é uma forma justa, só corrigir pela inflação. Só corrigir. Porque quando a gente falou de negociação coletiva, de convenção coletiva, todo ano a gente negocia com os laborais. E a principal, é justa, mas a principal reivindicação deles, muitas vezes a gente negocia outros pontos, e o que a gente negocia, a gente recebe muita crítica como empresário, quando negocia, eu como presidente, recebi muita crítica. Poxa vida, você negociou 10% para os funcionários, né? O ano passado o último ano meu, foi 10%, 9 e alguma coisa. Mas é só a reposição da inflação, né? Então, a gente tem que ver o lado dos funcionários, né? Então, assim, a gente não consegue muitas vezes repassar para os nossos clientes, é muito difícil também. Mas a gente está só repondo o passado, né? Então, veja, o governo só não vê isso, né? E isso é só reposição da inflação nessas tabelas aqui.
Então seria muito positivo se tivesse, pelo menos esse artigo, que tivesse a reposição do IPCA anual. Seria sensacional. Pelo menos daqui para frente, já seria uma grande vitória. E eu acho que um outro item também que seria bem interessante, até para o governo, porque a gente sabe, né, que o que acontece? O empresário tem a empresa dele ali que está no meio. Ele sabe que ele vai estourar, qual que é a preocupação dele? Se eu estourar, eu vou deixar de ser simples. O que eu faço, contador? Malabarismo. Ele vai ter que fazer um malabarismo e nós, como contadores, vamos ter que fazer algum tipo de orientação, alguma coisa. Ele vai lá e ele fala, vou abrir uma outra empresa. Aí ele pede para a mulher, para a filha, ele abre sei lá, ele vai procurar outras situações. E ao passo que se o governo se ele pudesse, né, aumentar, seria muito mais interessante porque concentrava, eu acredito que as coisas de uma forma muito mais legal, mais transparente. Eu acredito até que a arrecadação na questão de volume seria muito maior, poderia até falar que no cofre iria entrar um pouco menos, mas assim, a arrecadação seria um pouco mais limpa. Até na questão do mês, se pudesse aumentar, né, aumenta, porque a gente também sabe que esse teto é muito baixo. Hoje em dia tem muitos meses que ultrapassam isso muita facilidade. Muita facilidade, né? Em poucos meses, acho que às vezes em 2, 3 meses abriu ele já. E aí ele fala, não, mas eu não quero ser ME, eu quero continuar com o MEI. Não, mas já passou. Né? Então, ele teria essa possibilidade de se manter com o MEI, de ele registrar mais um funcionário e com isso mais uma pessoa trabalhando, mais uma pessoa registrada e mais uma pessoa movimentando ali todas as normas, vamos dizer assim, né? Normas legais ali, CAGED, mais números nas estatísticas, tudo, a economia girando de uma forma mais concreta. É um reflexo muito positivo, né, para a economia. O governo deveria entender esse outro lado, porque com certeza... Mas sabe o que é a minha visão, minha curta visão em relação ao Congresso, né? A maioria sim, desculpe. É complicado. Na verdade, assim, os deputados, eles têm... os deputados que são empresários ou foram em algum momento, eles têm essa visão clara de que subir o nível de faturamento vai gerar emprego, vai gerar receita para o governo, vai gerar novos tributos. Por que a Receita Federal, ou quem nunca foi empresário, quem foi, enfim, quem é quem foi de outras áreas, não tem essa visão? Porque não conhece. Né? Então é difícil para eles entender. Então acha que é elisão fiscal, que é desemprego, enfim... esse discurso de que criam outros mecanismos de desvio. Então, é uma visão relativa. Então, por isso que defendem isso. Então, precisa ser, muitas vezes, esclarecido. Então, o debate é importante nesse aspecto. Mas é falta de conhecimento, ao meu ver. Porque os que são esclarecidos, que são empresários e que conhecem, defendem muito bem. Então, isso é muito interessante. Então, a gente também aprende essas coisas. E você percebe que, quando você participa e vai conhecendo e vai vendo o tipo de empresariado, o tipo de deputado, você vai conhecendo como é que funciona a cabeça. São pessoas comuns, né? A cabeça deles, né? Das assessorias, enfim, para orientar. E por isso que o profissional da contabilidade, mais uma vez, ele é muito importante participar. Depois eu queria falar um pouco da frente parlamentar da contabilidade que foi criada. Se me lembrar, gostaria de falar disso um pouco. Tá ótimo, tá bom. Renato, tem alguma outra pergunta? Olha, eu queria ainda nessa linha, assim, né, se o Reinaldo... Sei que a gente ainda está no momento que talvez a gente agora faça um pouquinho mais de especulação do que o que realmente vai ocorrer, mas como que você está imaginando esse 2023 para nós, dessa profissão, né, da profissão contábil, como que vai ser esse ano? Eu falo por conta desse ambiente político que está mudando, a gente tem uma mudança significativa. É uma curiosidade de todo mundo, essa polarização. Pois é. O Brasil está dividido. Exatamente. Né? A gente não sabe o que vai ser amanhã, a gente não sabe como é que vai ser o ano que vem, né? Como você enxerga isso? Eu não sei que você esteve mais à frente aí de todo esse processo. Mas em que aspecto? Tributário, político econômico. Olha, minha visão é assim, eu acho que não deve mudar muito, tá? Eu acho que é um pouco
com tudo que está aparecendo aí, eu acho que é um pouco de falácia, no sentido de o atual presidente eleito está fazendo um pouco de carnaval, né? Lógico que pode haver surpresa, a gente não sabe o dia de amanhã. Deve assumir, enfim. Essa história de que o Congresso é mais de direita, eu não acredito, porque o Congresso ele pende para onde está indo. Então, veja, a questão que eu mais me aprofundei, que mais conheço foi de reforma, né? Que eu mais vivenciei de reformas, né? E tributária, e que eu mais combati, porque os projetos que foram apresentados foram muito tendenciosos no sentido de prejudicar o setor de serviços, que é o nosso, né? Prejudicar no sentido que se aprovados do jeito que estão, vai haver um impacto muito grande, né? Porque vai ter um desequilíbrio jogando a carga para o setor de serviços, né? Se aprovados do jeito que estão, né? Lá PEC 45, PEC 110, que na verdade não é reforma, é junção de tributos, tá? Então junta um, junta outro, junta PIS, COFINS, IPI, blá blá blá, e vira um tributo só, né? Cria o IVA dual, que o ICMS, todo mundo que é contador sabe que é IVA, né? Então junta lá, junta aqui, criam o IVA, né? Que é o ICMS, enfim, que junta tudo isso, aí faz uma transição de 10 anos, ou seja, nós contadores, vamos sofrer 10 anos com mais um tributo, né? Enfim. Então não muda nada. E o que acontece? A PEC 110, que era a que ficou à tona nos últimos tempos, deu uma apagada, as duas deram uma apagada. O MDB, que é o projeto do Baleia Rossi, que era da PEC 45, já disse que vai apoiar o atual governo se o projeto dele voltar. Ou seja, o Bernard Api, que é o pai da PEC 45, sempre foi ligado ao atual presidente, ao presidente eleito. Enfim, eu vejo um cenário mais propenso à aprovação desse projeto. Tá? Todos os projetos mesmo do governo foram muito parecidos, né? De tributação de dividendos, porque tudo está amarrado ao CDE. Então, assim, por mais que fale esquerda, direita, nós temos alguns objetivos. O Brasil tem alguns objetivos. Entrar no CDE, entrar no que é o mercado comum, né? A Organização do Comércio, enfim. Nós temos objetivos e cartas assinadas que nós temos que seguir. Pode ser mais de esquerda ou mais de direita, nós temos que seguir esses objetivos. Então, assim, não vai mudar muito. E tem uma coisa muito importante. O mesmo PT que assumiu lá atrás, não é o PT de hoje. Pode ter os mesmos ideais. Mas eles hoje têm compliance, hoje tem governança, hoje tem mídia, hoje tem todo mundo. Pode até o STF ao lado deles. Mas tem um monte de gente, a gente está vendo aí. Então, eu acho que tendência para aprovar vários projetos vão acontecer. Precisamos também, mesmo que sejam menos ruins, mas é necessário, porque a gente não aguenta mais de burocracia, carga tributária, que não vão ser os melhores, mas do jeito que está vai ter um desequilíbrio muito grande para o setor de serviços. Então, a gente tem que ser combativo para tentar aprovar o menos pior possível, né? E a gente está aí. Desoneração da folha. A gente começou com isso lá em fevereiro, março de 19. Ninguém fala de desoneração da folha. Falaram dos 17 setores, né, que aprovou, prorrogou, etc, etc. Aí começaram a falar, não, vocês são contra a desoneração da folha. Não, nós não somos contra a desoneração dos 17 setores. Nós somos a favor de que todo mundo seja desonerado. Porque a folha é o maior custo que existe. A folha... criaram esse monstro caro pra caramba, né? E aí todo mundo paga uma conta enorme. Então tem que desonerar todo mundo, não só 17 setores. Então assim, CPMF, mas a população não aceita. É o caminho, porque senão a folha não dá. Tem que todo mundo dividir a conta, senão não vai tirar o peso da folha da gente. Mas o presidente tem que ter um caminho. Talvez esse seja um caminho. Vai ter que tirar a carga dos outros também, do resto também.
Então, enfim, tem muita discussão aí para ser pelo caminho. E a contribuição sindical, volta ou não volta? Quais são os Não rumores? acredito. Não acredito. acredita? Eles podem criar algum mecanismo e a tendência, provavelmente, vai ser enfraquecer o patronal. Porque eles ficaram muito, as centrais sindicais ficaram muito enfraquecidas na atual gestão. Então, provavelmente, eles devem fortalecer as centrais sindicais e, por consequência, os laborais, né? E outra coisa, eu tive a oportunidade de conversar com 2 presidentes de sindicatos, né? Um de uma federação e um do sindicato. Tem uma ala, óbvia, radical, como tem a ala radical do lado de cá. Mas não adianta ser radical, tem que ser equilibrado. Todos os ganhos que tivemos com a reforma trabalhista, teve ganho, né? Não adianta sair destruindo. Tem que ter o equilíbrio. Teve muita perda do outro lado, então tem que ter equilíbrio do outro lado também. E eles tem muita gente equilibrada do lado de lá, como tem do lado de cá. Então acho que é esse equilíbrio que o Brasil tende a encontrar, mesmo do lado de lá. Então veja, eu sou uma pessoa que busca o equilíbrio em todos os aspectos. Então tem que ter equilíbrio, né? Se a gente comparar a nossa democracia com a democracia dos americanos, eles também passaram por momentos difíceis, então eles têm o equilíbrio. Os democratas são a esquerda deles, né? Então veja, vamos comparar. Nós estamos muito atrás deles em equilíbrio, né? Em radicalismo. Eles têm os radicais, eles têm a direita, eles têm os nazistas, enfim. Nós também temos, dos dois lados. Então, a tendência é o equilíbrio dos dois lados. Então, tem gente boa do lado de lá, tem gente boa do lado de cá, como tem ruim do lado de lá, tem ruim do lado de cá. A gente tem que encontrar o equilíbrio, porque senão o país fica patinando. É isso que a gente tem que encontrar. Então, acho que os ganhos que nós tivemos não vão ser perdidos. Se acontecer isso, nós vamos voltar para trás. Né? Pode acontecer? Óbvio que pode acontecer. Mas aí a gente tem que se unir e fazer barulho, né? Com certeza, como estamos fazendo. É. Então, você acha que um maluco lá vai fazer as coisas erradas? Fazia antes, porque não tinha ninguém que pegava. Teve um juiz que fez o que fez. O juiz errou, excedeu também. Por isso que ele pagou o preço que ele pagou. Então, do mesmo lado de cá, agora vai ter cuidado. Então, assim, a mídia social é a melhor coisa que tem. Tem os excessivos, os caras cortam. Né? Não corta por excesso de poder. Corta porque a opinião pública corta. Né? Então, tudo que é demais vai ser cortado. Pronto. Fala um pouquinho, então, aproveitando da frente parlamentar que você falou, né, da contabilidade, é isso? Frente parlamentar da contabilidade. Está havendo um movimento muito interessante de todos os profissionais da contabilidade e das entidades contábeis nacionais. Então, assim, nunca teve tão integrado o Conselho Federal de Contabilidade, a FENACON e o IBRACON. Essa integração está gerando muitos frutos positivos. E, dentre esses frutos, todas as ações entre as entidades são integradas hoje. E uma delas foi, através do deputado Laércio de Oliveira, que hoje foi eleito senador, mas agora nessa gestão ele é deputado federal, foi criada a Frente Parlamentar Mista da Contabilidade. O que é essa frente? É uma ação, nós conseguimos 200 assinaturas de todos os deputados do Brasil, para que a gente, todas as ações, proposições, toda a discussão técnica de deputados de interesse, de assuntos de interesse da contabilidade e da sociedade em geral, vão ser tratadas nessa frente. Então, com o apoio técnico de nós profissionais da contabilidade. Isso foi criado agora em agosto, né? É lógico que deu uma esfriada por conta das eleições e tal, mas a gente vai retomar agora, vai ter a instalação, e nós vamos fazer um evento de instalação, e a partir do ano que vem nós vamos bombar com essa frente para fazer um movimento muito forte. E as frentes elas concentram determinadas atividades, tem a frente parlamentar do empreendedorismo, da microempresa. A gente vai tentar, e é esse o nosso objetivo, dar apoio para todas as frentes parlamentares com apoio técnico. Isso vai ser muito importante
e a gente mostrando nosso protagonismo em todas essas ações. Isso eu estou achando sensacional. E é uma ação conjunta dessas entidades nacionais, que assim, era assim, eu sou CFC, eu sou FENACOM, eu sou Ibracon. Ibracon é dos auditores independentes, né? Não, agora estamos unidos, trabalhando conjunto, a gente faz uma reunião mensal de alinhamento, de ação, né? Presidente e vice-presidente, para tratar, isso aqui vamos tratar assim, isso aqui vamos tratar assado, isso aqui vamos fazer assim, vamos fazer assado. Isso tudo é fruto da iniciativa dos presidentes para tentar ter um discurso. Todas as publicações são tratadas de uma forma única para que não tenha ruído, não tenha discussões, não tenha problemas. E a frente parlamentar foi fruto disso. E mais que isso, o deputado que é contador, Laércio de Oliveira, é um empresário do Sergipe, é contador e foi eleito senador. Então, fortaleceu mais ainda, isso vai ser muito legal para a gente. Que bacana. E vai ser lá em Brasília? Brasília. Mas a gente vai precisar de braços, é óbvio que assim, é voluntário, óbvio, não tem... tudo é voluntário. A gente sabe tá um pouquinho acostumado. Porque assim, quando fala que é voluntário, o pessoal dispersa, né? Mas é um ótimo momento para a tá um classe, pouquinho então. Sensacional, para a classe. Tem muitos malucos aí que gostam, né? Gostam, se dedicam, assim, se não é o pessoal se dedicar, muita coisa não sai. E é uma dedicação sensacional. E eu estou vendo, assim, grandes possibilidades. Eu assim, particularmente, é um trabalho, ali o movimento da Câmara, o trabalho de bastidores é muito legal. Eu nunca vi nada de rolo, confusão, nada disso. Eu vejo assim, é um trabalho de formiguinha, né? Você conversar com o deputado, mostrar a sua ideia, ele entender, falar com o senador, ver a diferença entre as casas. É muito interessante, você aprende muito, apanha muito, sofre, anda pra caramba, que aquilo lá é gigantesco, mas é uma faculdade, aquilo é uma universidade de experiências muito legal. E hoje as entidades conseguem ter essa tem acesso, conversa, tem acesso. Esse foi um trabalho muito interessante e hoje as entidades têm consciência desta importância, desse protagonismo e o respeito das outras entidades. Muito é muito legal, né? muito legal. Os deputados, né? Por exemplo, nessa busca de assinaturas, precisava de 200, acho que 190 assinaturas ou 200. Poxa, os contatos que eu fiz com os deputados, eu mandava direto, olha, estamos precisando desse apoio, tal. Eu consegui 3 assinaturas, mas foram contatos diretos com o deputado, né? Mas assim, teve estado que conseguiu 20 assinaturas. É que os estados menores, o relacionamento com os deputados é muito mais próximo, muito próximo. Mas relacionamento que eu fiz com deputados, de discutir reforma, discutir isso, discutir aquilo, debater, deputado que é contra o projeto, né, ou que é a favor, a gente foi a fundo. Nossa, foi bem legal. O setor contábil é uma classe que trabalha muito, né? Tem que evidenciar. Mas precisa aprender mais, a se vender melhor. Eu acho que a gente trabalha demais, a gente entrega muito valor para a sociedade, mas a gente não sabe se vender, a gente não sabe mostrar exatamente todo o trabalho que a gente faz, toda a importância que a gente tem para a sociedade, para todo empresariado, né? Porque a gente não entrega só para... Esse é um meio de mostrar, né? Acho que esse é a oportunidade de falar um pouco, falar com gosto, né? Acho que é legal participar e eu tenho o maior prazer de falar, porque assim, você vai lá para Brasília, vou falar... Para mim era muito gostoso, para mim era divertido. Eu brinquei que puseram o dedo na minha cara. Hoje eu conto a história, foi divertido, né? Na hora foi um estresse, né? O senador metendo o dedo na minha cara lá, mas assim, foi divertido. Eu me saí muito bem, entendeu? E aí eu conquistei o senador, blá blá blá, eu virei o negócio. Mas na hora foi o estresse. Então, assim... É interessante, tem muitas histórias interessantes. Então, isso é cativante, é legal. Eu imagino. Porque são experiências, né? A gente vai ali... E quem está à frente de entidade, na verdade, vai desenvolvendo esse papel porque quer deixar um legado,
quer fazer a diferença, gosta desse trabalho, né? É a gente que já participa, ou participou, né? Teve a oportunidade de estar participando, já teve uma passagem por entidade, faz porque gosta, faz porque realmente tem aquela paixão de se doar, de entregar, deixar alguma coisa para quem está vindo, né? Eu acho que a gente sabe que realmente a gente gosta e a gente acaba não querendo deixar, porque a gente sempre quer entregar um pouquinho mais, né? Isso é muito gostoso. Não se sabe de onde vem essa força, mas... Não se sabe, é verdade, é bem verdade, né? Mas a gente também aprende muito, a gente entrega, mas a gente recebe muito, né? Esse que é o bacana, né? Acho que o mais interessante é os amigos que você faz, né? Os relacionamentos. Relacionamento, aprendizado. Dinheiro não ganha. Não. Você acha que, não, eu vou entrar lá para ganhar dinheiro e tal. Não é verdade. Isso aí, se é para isso, não venha. É verdade. Mas você faz grandes amigos, né? Vê as oportunidades, vê os convites, né? Que eu já estava ficando meio bravo. O programa famoso, né? Já vi os convites. Convidou os outros. Aqui, só falta lá, poxa. A Silvana não me convida. Enfim. Mas nem precisei pedir. Então, tá vendo? Tá então, famoso. Muito bom. Mas assim, é muito gostoso. E assim, acho que eu tinha não sei se vocês conheceram o Antônio Feijó, que foi um ex-presidente do SESCOM, já falecido. Ele falava assim: só lembra das coisas quem tem história para contar, né? Então, quem tem história é legal. E é verdade. Poxa, a gente vivenciou... eu fui presidente, não fiz nada. Né? Passei lá, só passei. Né? Não, você tem história. Então, eu marcava avião, pegava avião 5 horas da manhã, ia dormindo, voltava às 7 horas da noite. Era puxado. Um cansaço, né? Nossa, acabado. Então, assim, mas lá era divertido. Tinha as passagens, tinha os índios passando, cantando, no meio do congresso, aí eu filmava, né? Então, assim, era divertido, mas tinha a parte séria, né? Então, você tem que esperar 3 horas para ser atendido pelo deputado, tinha todas as dificuldades, mas você entrar lá na plenária, então, é uma coisa que, né, as discussões, os debates, os discursos, então, tudo isso é muito impressionante, né? Então, assim, é importante você conhecer, ver o lado das pessoas, ver tantos interesses, óbvio, né? Tem todo o interesse do mundo ali, mas é um aprendizado que você leva para a sua vida, né? Então, cada um tem lá seus desejos, suas razões, e temos que defender a nossa profissão, essa profissão que nós abraçamos com tanto carinho, né? Verdade. Bom, quando o papo é bom, quando a entrevista é boa, quando o assunto é interessante, o tempo passa que a gente nem vê, né? Passou muito rápido o nosso programa, já até passou um pouquinho do horário. Eu vou passar para os meus colegas aqui de bancada, né? Fazer as considerações, fazer as despedidas, né? Eu quero agradecer muito a presença do Renato, a presença sua, Baccelli. Fico muito feliz por vocês terem aceitado o convite, terem enriquecido aqui a nossa bancada aqui com a experiência. Ganhamos, né, Renato? Com certeza, foi muito bom, muito prazeroso estar aqui. A gente tem a agradecer, temos muito mais a agradecer a você, né, do que o contrário, com certeza. Eu agradeço, né, o convite, agradeço, Reinaldo, por tudo isso que você passou pra gente aqui, né, muito bom, né, e vamos lá, né, vamos lutar onde que a gente pode, né. É verdade. Vocês querem deixar algum recado pro pessoal que está acompanhando a gente? Olha, em primeiro lugar agradecer, né, Reinaldo, foi muito bom também te ouvir, né, você agregou muito conteúdo aqui para nós, né, conte conosco nesses trabalhos aí sempre que precisar, e para o pessoal que está acompanhando, continue acompanhando a Conexão Contábil aqui com a Silvana. Toda vez ela traz sempre alguém muito interessante, que agrega muito no setor contábil. Como você disse, Reinaldo, a gente sempre precisa estar muito atualizado, né? Eu acho que o programa da Silvana também contribui muito com isso, né? Então, obrigado, Silvana, obrigado você também, Baccelli, né? E a todos que acompanharam a gente no dia de hoje. Agora, quer falar algum recadinho? Somente isso mesmo, o seu programa é um agregador, né, de informações, né? Então, até para que os nossos colegas, né, não ficar só com eles, né? Chamar outras pessoas para participar do programa, porque, poxa, é de graça, né? É informação de graça aí. Pois é. Eu agradeço. Obrigada, viu?
Querido Reinaldo, faça suas considerações, se você quiser deixar algum recado aí, pessoal, fique à vontade, a hora é essa. Tá bom. Bom, primeiro agradecer muito a você, acho que te parabenizar por esse programa, oportunidade, sensacional o bate-papo, acho que é muito fácil falar com pessoas assim, amigas, né, que deixam a gente à vontade, você é uma grande amiga e novos amigos que a gente está fazendo, o Baccelli e o Renato. Pedir para o pessoal multiplicar, né? Acho que o grande que você falou dos nossos amigos profissionais é que a gente faz muito para dentro, muito para nós, e é importante a gente multiplicar nossos bate-papos, as nossas conversas. A gente é muito técnico, a gente é muito fechado. Se eu estivesse fazendo uma dancinha aqui, já estava bombando, né? É verdade. Né? Você quer que eu faça, eu faço. Mas Não se responsabiliza pegar bem, né? Mas a gente tem que aprender a multiplicar o nosso conhecimento, a nossa técnica. Enfim, a gente tem que multiplicar isso para os profissionais. Isso é interessante para a gente crescer e esse protagonismo que a gente está falando ser de fato um protagonismo grande, gigante, né? E, mais uma vez, te agradecer, te desejar todo sucesso, conta comigo. Sempre que tiver um assunto novo, se você quiser, me chama, que eu vou estar à tua disposição, tá bom? Um grande beijo para você, um grande beijo para o pessoal e até breve. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo, Reinaldo. Muito sucesso lá com a FENACOM. Brigue bastante por nós, por nossa classe, pelos empresários. Vamos avante aí, independente do governo que vir, mas que vamos aí brigar pela coisa certa, né, pelo que é certo. E como o Baccelli falou, realmente, vamos multiplicar. Esse programa não é feito para nós, é feito para vocês, né? É feito para todos nós, né? Para nós aqui, para vocês aí. É importante que a gente divulgue as informações, né? Que a gente possa multiplicar para levar cada vez mais conhecimento para o profissional contábil, para que a gente aprenda cada vez mais e que a gente possa multiplicar o conhecimento. Então, para você que estava aí em casa, que nos acompanhou, muito obrigado pela presença, mais uma vez aí do outro lado da telinha. Compartilhem, comentem e até uma próxima. Muito obrigado. Esse foi o Conexão Contábil na sua terceira edição e eu sou a Silvana Araújo. Até lá.